Bom dia, boa tarde, boa noite. Como que vocês estão? Eu sou a Lari, seja bem-vindo ou bem-vindo de volta ao meu canal. E eu resolvi, esse ano, dia 3 de setembro, quando eu completei 32 anos, que eu ia começar um projeto 365 dias para mudar de vida. Meu tripé tá aqui porque eu vou filmar a tela, porque agora eu vou usar a ajuda do queridíssimo ChatGPT para me ajudar com uma criação de rotina. Eu já fiz algumas coisas e eu vou falar um pouquinho para vocês. Se você já me acompanha há algum tempinho ou se deu uma olhada nos meus vídeos, você vai ver que tem um vídeo meu mostrando todos os cadernos que eu ia usar agora em 2025. E lá tem esse caderno, que é o meu caderno de coleções. O que tem aqui são coisas de mais longo prazo. Já começa com o meu desafio 101 coisas para fazer em 1001 dias, que eu preciso muito atualizar. Ele acaba em junho ou julho de 2027. E são 101 coisas para fazer nesses 1001 dias. Eu comecei dia 3 de setembro de 2024. Vocês perceberam que eu gosto de começar coisa quando eu faço aniversário, né? Enfim, aí tem algumas coisas que eu queria fazer agora em 2025, tal. Tem os meus trackers que eu preencho no TikTok diariamente. Eu gosto bastante de ter um acompanhamento das coisas da minha vida. Eu coloco minhas metas principais, aí eu separo elas em trimestre. Eu faço bastante coisa nesses caderninhos, tá? Eu deixo datas comemorativas, aniversários, porque aí depois é só eu passando pros cadernos. Aqui eu acho bem legal, que eu tô fazendo meio que um vision board de todas as decorações que eu fiz no ano. Eu amei, eu acho que essa é uma das minhas páginas favoritas. Eu vou chegar no que eu quero, tá, gente? Tem até coisa da loja aqui anotada, mas eu separei um caderno só para as coisas da loja. Tá, aqui tá, 365 dias para mudar a minha vida. Aqui são as metas principais que eu quero alcançar. Aqui são pequenas coisas para fazer no dia a dia. E aqui é sobre o que eu quero falar hoje. Além de mostrar para vocês, né, eu pedindo ajuda pro ChatGPT. Aqui eu separei 6 meses, um desafio de 6 meses, para você focar cada mês em algumas coisas. Eu peguei mais ou menos cada mês uma área da vida para focar, para ajudar a chegar nas metas. Por que 6 meses? Porque eu acho que é um período bom, até porque a gente muda muito, né? Então eu não queria já fazer um ano inteiro, porque pode ser que já não faça mais sentido para mim quando chegar aquele momento. Mas eu deixei aqui uma parte em branco para quando estiver chegando no outro já poder fazer mais 6 meses. Se mudou o ângulo, desculpa, eu tive que atender o telefone. Mas vamos lá, eu vou falar o que eu coloquei aqui em cada mês, tá? O primeiro mês é setembro, é agora, eu tenho um pouco mais do que 15 dias, mas já tá meio em cima. Vai ser a parte de limpeza, porque eu acredito que quando a gente limpa o nosso exterior, a gente acaba fazendo isso com o nosso interior também. Então eu quero limpar o meu espaço, principalmente o meu espaço de trabalho. Eu quero limpar as minhas prateleiras, limpar bem a minha mesa, assim. Eu fiz isso recentemente, mas eu quero limpar bem a minha mesa, todos os suportes que eu tenho aqui, porque eu tenho muita coisa aqui. Eu quero principalmente limpar a minha estante de livro, porque faz muito tempo que eu não limpo ela tá bem suja. Eu tenho que limpar também aqui onde fica a minha impressora e limpar a segunda mesa que eu tenho ali. Então, essas são as principais coisas que eu quero limpar em relação ao meu espaço. Tirar roupas que eu não uso mais e dar embora. Isso eu faço frequentemente. Eu vejo as coisas que eu não uso mais, eu já vou tirando e vou separando para dar embora, porque eu acredito que a gente não precisa acumular coisas que a gente não usa. Deixar de seguir quem não acrescenta em nada. Isso também já é uma coisa que eu faço, porque eu acredito que se a pessoa não tá me acrescentando nada, não tem por que eu acompanhar ela. Escrever diariamente, isso eu já costumo fazer, né, no meu journal, não todos os dias, mas eu quero implementar novamente isso de todos os dias eu escrever um pouquinho sobre o meu dia. Escrever quem eu quero me tornar no final desse desafio. Eu acho isso bem interessante, porque aí a gente vê se as nossas atitudes de agora estão levando para a pessoa que a gente quer ser no futuro. No que você gasta o seu tempo, no que você gasta a sua energia e no que você gasta o seu dinheiro. E se isso condiz com a pessoa que você quer se tornar. Eu acho muito interessante fazer essa análise, sabe?
Aí no segundo mês, que é outubro, eu quero definir uma rotina diária, se bem que eu já vou começar a fazer isso agora, porque eu acredito que definir uma rotina diária já vai me ajudar com as outras metas. Definir limite de tempo no celular. Eu não sou uma pessoa que fica muito tempo mexendo no celular, mas eu costumo trabalhar com o celular aberto aqui no YouTube, vendo vídeo, e eu gosto muito disso, mas eu quero ter tempo também sem o celular, sabe? Pelo menos 1 hora por dia sem o celular, porque a gente é muito viciado, né? A gente é dependente do celular. Ter 3 coisas não negociáveis por dia. Isso eu meio que já tenho. Eu tenho sempre, todo dia, as minhas 3 metas principais. Mas ainda assim, tem dia que eu deixo elas pra depois. Mas eu quero que isso não fique mais pra depois. Eu tenho aquelas 3 metas, independente do que acontecer, eu tenho que cumprir aquelas 3 metas. Todo o resto é resto. Sabe aquelas atividades que a gente vai adiando? Eu quero não adiar mais. Resolver pendências. No meu caso, eu quero atualizar o meu Reading Journal, que tá desatualizado, e atualizar o 101 Coisas em 1001 Dias, que eu atualizo lá no blog, que tá completamente... Faz muito tempo que eu não posto nada no blog, mas o 101 em 1001 eu costumo atualizar, fica numa página lá, mas faz muito tempo que eu não atualizo, então eu também preciso fazer isso. Iniciar planejamento de 2026, fazer esses trackers, essas coisas assim, definir metas principais. Eu gosto de fazer o Then and Again, 25 coisas para 2025, que é tipo um bingo, 52 coisas em 52 semanas. Aqui eu tenho o meu tracker de social media, né, os meus números, palavra do ano, Seivópolis, todas essas coisas eu já quero começar a planejar em outubro. Planejar sua semana no domingo e seguir o plano durante a semana toda. Isso pra mim é complicado, porque eu não tenho muito certinho o que eu preciso fazer cada dia. Por isso que eu falei que eu quero definir uma rotina diária. Eu quero definir um dia pra eu produzir conteúdo, um dia pra eu editar esses conteúdos, um dia pra tirar foto pro site. Entendeu? Eu preciso ter isso. Eu vou ter que todo dia fazer alguma coisa do site, imprimir pedido, cortar pedido e tal. Mas eu consigo, enquanto eu tô fazendo isso, fazer outras coisas também, sabe? Produzir conteúdo, editar um vídeo. Então eu preciso ter uma rotina mais certa com as coisas que não geralmente envolvem os pedidos da loja. Pra outubro é isso. Então já passamos por setembro e outubro. Eu vou ler só até novembro. Olha como eu sou chata. Eu vou ler só até novembro. E aí, quando começar cada mês, a gente lê o que vai ser naquele mês. E depois, quando tiver no meio de novembro, mais ou menos, eu leio o restante, tá? Em novembro, eu quero definir como que vai ser a minha aparência durante esse tempo. Como que eu quero o estilo do meu cabelo, como que eu gosto das roupas que eu uso, quais roupas que eu uso que me trazem mais alegria, qual que é o corpo que eu quero alcançar. Tudo isso eu quero definir em novembro. Fazer vision board, sabe? Essas coisas. Isso tudo sem levar em conta o que os outros acham, a opinião dos outros. Eu sou uma pessoa muito básica, gente. Eu quero muito deixar o meu guarda-roupa cada vez mais básico, só com peças neutras e que combinem entre si. Eu não gostava de marrom nem de bege, mas ultimamente eu tenho gostado muito. Então eu quero optar por muito preto, eu gosto muito de usar preto, branco, marrom, bege e um vinho, um marsala, que são as cores que eu mais gosto. Eu gosto muito de rosa também, mas não muito pra roupa, mas eu gosto daquele rosa mais empoeirado. Eu acho que eu não tenho nada aqui pra mostrar, mas é aquele rosa mais envelhecido, sabe? Aí eu gosto. Eu gosto muito desse tom de rosa também, bem clarinho, mas não pra roupa, pra coisas. Meu teclado é rosa, meu mousepad é rosa, quase tudo aqui é rosa, mas pra roupa eu quase não tenho coisa rosa. Mas é uma cor que eu posso ter. Criar uma assinatura visual. Aí entra nisso de novo, né? Nessa paleta de cores, eu gosto muito de batom vermelho, então já é meio que uma assinatura minha, o meu batom vermelho. Mas eu tinha também a assinatura do olho gatinho, faz muito tempo que eu não faço isso, e eu quero voltar, mesmo trabalhando em casa, eu quero voltar a me maquiar pra trabalhar, a me cuidar, sabe? Eu acho que é interessante, até porque muitas vezes eu gravo, que nem aqui agora, enquanto eu tô trabalhando, eu tô fazendo outra coisa, e eu falo assim, nossa, mesmo, eu tenho que gravar. Então, você manter essa assinatura visual pra quando vocês olharem um vídeo e falar assim, é da Lari, é isso que eu quero.
Criar uma rotina simples de beleza, de cuidado com o rosto, com o corpo, passar creme, esfoliante. Isso é uma coisa que eu tenho pecado um pouco e eu quero mudar isso. E novembro vai ser o meu mês de fazer yoga. Eu já fiz yoga um tempo atrás, eu gostava muito. E novembro vai ser o mês que eu vou fazer yoga novamente. E quem sabe seja algo que eu incorpore aí na minha rotina. Todos os outros meses eu vou pra academia. Essa semana que passou eu falhei, eu fui só segunda e terça, mas é porque eu fiquei muito mal. Então acabou que eu não consegui ir nos outros dias, né? Mas enfim, essas são as minhas metas então para esses 3 primeiros meses. E agora, quer saber? Eu não vou fazer agora a rotina. Hoje é sábado, sábado é meu dia de não trabalhar. E eu tô falhando nisso novamente. Então, eu não vou fazer isso agora. Amanhã a gente pesquisa isso e eu volto depois pra falar um pouco mais com vocês. Essa semana, alguma coisa que eu consegui cumprir, pra falar das dificuldades que eu tô tendo, beleza? É isso por agora. Um beijo. Olá! Naquela onda de mudar a vida, né? Tentei me arrumar hoje pra trabalhar. Bonitinha. E eu estou com um foguinho pra mudar a minha mesa. Mas, gente, calma aí que eu vou virar a câmera pra vocês entenderem. Ó, essa é a porta que vai pro escritório, já dá aqui, né? Aí tem essa janela aqui fica minhas estantes, aqui fica umas coiseiras que dá pra eu arrumar, aqui fica coisa da loja, aqui tá uma bagunça, gente, eu preciso arrumar isso. Aqui tem caixa que eu acabo usando ou pra organizar ou até pra mandar pedido, aqui tem parte do estoque, né? Mas eu também tô precisando organizar ela, porque tem coisa de estoque aqui dentro também. Aqui tem mais caixa. Aqui é minha bagunça de coisa pra fazer unha. Aqui é onde eu costumava embalar, mas eu não tô usando essa mesa pra embalar. Eu não sei o que eu vou fazer com ela, mas eu não queria me desfazer dela, porque ela armazena bastante coisa pra mim. Aí aqui eu tenho um gaveteirinho. Aqui tá minhas bagunças. Embaixo aqui é uma zona, gente. Aqui eu tenho 2 prateleiras. E aqui é minha mesa, né? Minha mesa é em L. E ela tá encostada na parede. Então, quando eu vou gravar, geralmente aparece o fundo aqui, que é feio. Aí, eu queria pegar essa mesa e virar ela de assim. Só que é pra ficar esse fundo aqui. Aí, eu ia ter que organizar bastante coisa, né? Até porque eu uso esses negócios pra anotar coisa. Eu ia ter que deixar só nesse varal, aqui nesse varal, o que é a anotação. E aqui, provavelmente, desse lado, que é o que vai ficar encostado aqui, ia ter que ficar o computador e tal, porque é ali que fica minhas tomadas, né? Então, essa parte aqui, que ia vir pra cá, ia continuar com isso, que é as coisas de papelaria e tal. E eu queria encaixar o gaveteiro aqui também, porque aí eu consigo dar uma organizada aqui e colocar talvez um pouco dessas coisas, se bem que eu acho que muito dessas coisas ia continuar aqui, sabe, no cantinho. Eu ia dar um jeito de colocar aqui. Eu não sei. Eu não sei mesmo, porque tem mais, né? Aqui, desse outro lado, aqui ainda no canto, tem a impressora. Aqui eu queria muito colocar alguma coisa com prateleira, porque aí eu queria deixar minha silhuete, que tá aqui também, porque a sil, ela não fica aqui. Eu deixo ela aqui, aí quando eu vou usar, eu trago ela pra cá. Mas a minha ideia era ter um lugar aqui pra deixar a impressora e a silhuete, sabe? Porque eu tiro da impressora, já coloco na silhuete, e se a mesa fosse do jeito que eu tô querendo, eu sinto que eu ia ter um acesso mais rápido a ela, tá? É essa a minha ideia. É muita coisa, né? Porque eu tenho muita coisa aqui. Eu ia ter que mudar bastante coisa pra conseguir deixar tudo organizadinho. Mas eu não acho que eu vou fazer isso agora, mas eu acredito que eu vou fazer essa mudança. Inclusive, eu acho que eu vou procurar alguma coisa. Vou procurar em casa, porque eu tenho bastante coisa por aqui. Vou ver se eu tenho alguma coisa que eu consiga colocar aqui nesse canto pra ser uma prateleira pra sil e pra impressora. Porque aí talvez eu consiga colocar essa mesinha
lá naquele cantinho que tá vazio e colocar algumas coisas extras de embalagem pra organizar lá. Vou perguntar pro Kiko se ele tem alguma prateleirinha assim. Ou eu vou ver alguns portezinhos assim pra comprar. Acho que não deve ser muito caro, né? Oi, Chuchu, tudo bem com vocês? Vamos gravar um pouquinho daquela história lá, né? De tentar mudar de vida até os 33 anos. Então, eu tô aqui com o meu caderno de trackers e o meu bujo atual. Que eu preciso dar um nome novo pra ele, porque eu não uso o método Bullet Journal faz bastante tempo. Mas eu gosto de chamar de bujo porque é curtinho e bonitinho. Mas enfim, hoje é domingo e eu quero ver o que eu vou fazer essa semana, né? Que uma das minhas metas é planejar o dia ou a semana no domingo e seguir com o planejamento, né? E é isso que eu quero fazer agora. Eu vou achar aqui a parte das metas, né? Pra mudar de vida. Uma das metas de outubro é pra definir uma rotina diária. E, gente, eu consegui definir uma rotina diária. Eu começo meu dia fazendo café, depois eu vou treinar. Assim que meu filho sai pra ir pra escola, eu já consigo ir treinar. Aí, depois do treino, quando eu tenho que levar pedido, eu já levo pedido. Quando não tem, eu já volto pra casa, trabalho um pouco na parte da manhã, né? E faço almoço, eu paro geralmente às 10 pra fazer o almoço. A gente almoça cedo, 11 horas a gente tá almoçando. Após o almoço, eu faço meu devocional e eu volto a trabalhar. Aí eu trabalho até às 5, tá? Aí eu paro, eu tomo banho e aí é meu momento de descansar. Eu quero ver se após as 5 eu coloco aí 30 minutinhos de leitura de livro físico. Porque tá muito ruim pra mim ler livro físico. Isso é uma vergonha pra mim. Porque eu gosto muito de ler. Ter 3 coisas negociáveis por dia funciona bastante, né? Que eu faço ali as minhas prioridades do dia, né? Tava aqui também que eu tinha que resolver pendências, tipo adiantar ou atualizar os meus Reading Journal. Mas se você me acompanha aqui, esse não é o primeiro vídeo que você tá vendo, você já viu que eu fiz um vídeo falando que Reading Journal não é pra mim. E, gente, infelizmente, porque assim, eu acho lindo, mas não é pra mim. Eu mantendo aqui atualizadinho no meu bujo normal do todo dia e no Scooby, quando que eu comecei, quando que eu terminei, porque no Scooby eu faço acompanhamento de leitura todo dia, então eu sei o que eu tô achando. E se eu anotar o que eu achei e tal, às vezes eu pego e anoto, sobre a leitura, aconteceu isso e isso, tô achando super interessante. Pra mim já funciona. Eu não preciso de um Reading Journal pra isso. E se for algum livro que eu gosto muito, eu faço uma arte aqui, ou eu faço em algum caderno de colagem, e é isso. É isso, pra mim não funciona. Mas eu tenho que atualizar a minha lista de 101 e 1001, eu faço isso no blog. Iniciar planejamento de 2026, também tá programado pra próxima semana. Planejar a semana no domingo e seguir com o plano. Definir limite de tempo no celular, pra mim também funciona bastante, porque eu só uso muito o celular porque eu deixo o vídeo rodando enquanto eu tô trabalhando. Mas fora isso, eu uso bem pouco o celular. Eu uso muito pra trabalhar, eu uso o Canva no celular, eu acho muito mais fácil do que usar no computador. Por costume, sabe, de pegar a caneta e tá perto aqui, assim, eu consigo dar zoom e tal. Enfim, eu gosto mais de fazer essas coisas pelo celular. Mas tempo de lazer mesmo, eu tenho pouco. Eu não fiz calendário pra esse mês. E honestamente, eu tô um pouco arrependida disso. Então, acho que eu vou pegar uma folha, vou fazer um calendário pra anotar as coisas principais que eu tenho pra fazer essa semana. Se bem que assim, vamos lá, gente. Eu vou mostrar pra vocês como que eu uso de fato o bujo pra me organizar. Eu tampei aqui porque tem coisa pessoal escrita aqui, porque eu também uso ele como um diário. Peguei 2 papéis sem querer. Mas vamos lá. Aqui tá um spread, né? Eu costumo já decorar 2 páginas, porque assim eu tenho uma visão mais clara. Eu faço uma barra aqui de lista de tarefas que eu não tenho data pra fazer, mas que eu quero fazer. Ó, essa aqui eu já fiz.
Porque, tipo assim, vai entrando as coisas pra fazer, eu vou anotando aqui. É mais fácil do que eu anotar no dia, porque no dia eu gosto de anotar as tarefas que eu quero fazer naquele dia. Mas, ó, por exemplo, ontem no sábado, como eu só tinha meio dia de serviço, teve coisas que eu não fiz. Isso aqui, eu fiz bastante coisa, eu tive mais do que 3 tarefas, né? Mas eu não fiz todas. Aqui, a gente viu um filme, aí eu desenho uma TVzinha bem pobre mesmo, viu? É um doodle bem pobrinho. E aí eu anoto o nome do filme, 007 Sem Tempo Pra Morrer. Bem legal o filme, inclusive. Quando eu quero escrever alguma coisa sobre o filme, eu escrevo, o filme foi super legal e tal, tal parte eu gostei bastante. Quando eu assisti o Wicked, eu assisti com o caderno aberto e eu fui anotando ao longo do filme. Aí eu só fiz uma anotação aqui, sabadinho gostoso. Aqui hoje, domingo, eu só anotei que eu fui na missa, foi muito gostoso a missa, segue chovendo. Aí aqui eu anotei algo que eu fiz ontem, porque eu esqueci de anotar antes de eu colocar aqui a data. Então, é assim que eu uso meu planejamento. Então, pra semana, eu posso muito bem colocar as minhas tarefas principais aqui. E é isso. Até porque, por exemplo, nessa semana aqui, eu tenho a listinha de tarefa, né? E tem coisa que eu não fiz ainda. Aí todo dia eu venho aqui, eu vejo o que daqui eu consigo fazer. Só que aí eu não anoto de novo no dia, porque eu já tenho a lista de tarefa aqui. Então essas listas de tarefas, pra mim, são meio que perenes, sabe? É tipo uma lista de tarefa do mês. Só que eu já pensei, por exemplo, em fazer um lado só para lista de tarefa e usar outra página para escrever sobre o dia, mas eu escrevo bastante, então para mim não funciona. Então, agora eu já expliquei para vocês como que funciona o meu planejamento, né? É assim, então eu vou anotar aqui algumas tarefas que eu tenho para fazer ao longo dessa semana. Eu preciso levar pedido, mas isso eu não vou anotar, porque eu já vou fazer amanhã de manhã. Eu preciso gerar linhas de corte. Nos lançamentos de novembro, que já estão prontos. Eu só preciso gerar linhas de corte, porque aí eu já posso começar a imprimir para teste. Eu faço sempre primeiro uma impressão de teste, geralmente é a que fica para mim. Só se o corte sair muito limpo, aí eu já deixo separado. Aí, geralmente, eu coloco vários para imprimir, principalmente no lançamento. Eu já gosto de ter vários prontos para eu poder lançar, para eu poder enviar os lançamentos com mais agilidade. Aí, caso dá algum erro em alguma página, às vezes acontece, a Silhouette erra um cortezinho ou outro, faz um pouco torto e tal. Aí eu pego o que ficou torto para mim e coloco o que tá bom para venda. Enfim, né, a vida da empreendedora é essa. Então, gerar linhas de corte dos lançamentos de novembro. Tirar fotos da aba de desapego. Que eu tenho uma caixa de produto que é para tirar foto para ir para a aba de desapegos. Aí eu tenho que tirar foto, ver as quantidades e colocar lá. Geralmente é um item. É por isso que vai para a aba de desapego, eu não vou colocar em outro lugar no site. E eu acho que isso já tá anotado lá. Já tá anotado. Tá. Aqui eu posso ticar, eu fiz ontem. Tá, tem bastante coisinha aqui que eu já fiz. Aí eu sempre vou olhando, sabe? Porque às vezes fica também uma tarefa que eu tinha marcado pro dia e aí eu não fiz. Tem as coisas que são mais importantes, as coisas que eu consigo levar. Por exemplo, ontem uma das tarefas era programar post para 3 dias. Eu não programei, eu programei para 2 dias. Hoje, agora, daqui a pouco. Agora são 4h36. Daqui a pouco eu vou parar, eu vou tomar um banho e eu vou ficar lá assistindo algum filme. E aí eu vou ficar editando vídeo, editando post, aí eu já programo. Se eu programar até quarta-feira, cara, já é um sossego pra mim, porque aí eu consigo focar em terminar o kit, porque além dessas organização que eu tenho aqui, eu tenho um bloquinho que fica do ladinho meu, que eu vou anotando
os kits que eu tenho pra fazer. Vai entrando o pedido, eu vou anotando. Aí, se tem 2 cisquinhos, é porque eu tenho que fazer 2. Mas eu sempre faço um a mais, porque aí eu já deixo pronto. Porque a próxima vez que entrar pedido desse kit, eu já tenho ele pronto. Aí, aqui, tá vendo que tem um marca-texto aqui? É porque esses 3 são prioridades, porque são de pedidos mais antigos. Mais antigos, assim, tá completando agora, acho que 1 semana e pouco. 1 semana e meia. Mas eu quero terminar eles primeiro. O Alice já tá impresso, eu já posso fazer um risco. Amanhã eu já vou cortar e fazer a pastinha. Aí tá pronto. Dias de chuva eu já tenho o envelope, eu só preciso imprimir e cortar. E o Casa Abandonada também, eu tenho que fazer a pastinha. Enfim, eu tenho que fazer ele completo. Aí, é assim que eu me organizo, gente. Não tem muito segredo. Eu acredito que cada pessoa, ela se organiza de um jeito. Eu não consigo, por exemplo, fazer um planejamento para o mês inteiro. Aí, pro mês, para eu saber se tem algum dia que eu tenho compromisso e tal, eu costumo fazer aqui assim. Eu já deixo aqui as metas do mês. Aí, aqui são datas comemorativas, aniversários. Aí, se eu vou ter algum compromisso, eu costumo anotar aqui. Mas eu quero voltar a fazer calendário, porque eu sinto falta. Nem que seja pra eu usar o calendário pra colocar qual vídeo que eu lancei naquele dia, sabe? Coisas assim. Pra eu anotar o que foi postado, se teve venda. Enfim, coisas assim. Porque eu já tenho os trackers diários e mensais aqui, que eu anoto bastante coisa neles. Aqui é a avaliação do meu dia, aqui é o clima. Eu vou filmar fazendo pra 2026, tá? Ansiedade, estresse, saúde, aqui é meu ciclo. E aqui é quantas páginas eu li no dia. E assim, são coisas que eu preencho todos os dias. E ajuda bastante. E aí, como já é o 2º ano que eu tô usando, eu consigo ter uma ideia do que continua, do que eu tenho que mudar. É muito legal. Eu gosto muito de me organizar. Eu acho que é tão necessário, tão necessário. Ai, gente, eu tô vendo aqui as minhas metas que eu criei no começo do ano. Mas quando a Larissa do começo do ano era outra Larissa, né? É por isso que eu não gosto muito de fazer meta anual. Aqui são minhas metas trimestral, que eu já percebi que eu não preciso deixar um espaço tão grande assim, né? Eu gosto muito de separar o meu ano por trimestre. Inclusive, eu ainda não criei minhas metas para outubro, novembro e dezembro. Vou fazer isso. Aqui eu tenho uma lista de datas comemorativas do Brasil. Aqui eu tenho quando que muda as estações, os signos, e aqui são aniversários, porque são coisas que não mudam nunca. E se tem algum aniversário, por exemplo, que eu não anotei aqui, mas aí eu fico sabendo, eu anoto no meu bujo e aí depois eu venho aqui e eu escrevo também. Essa é uma das páginas que eu mais gostei de fazer esse ano, eu recomendo muito que vocês façam, que é os temas do bujo. Eu amei, porque eu coloco só alguns elementinhos que eu usei, né? E dá pra você saber qual tema que você usou pra decorar o teu mês. Não é lindo? Ah, eu amei tanto. E no produto que eu vou lançar agora em novembro, vai uma surpresinha, porque vai meio que um desse já impresso pra pessoa só colar no caderno dela. Ai, Lari, não é todo mundo que usa. Eu uso, eu quero fazer. Vocês me deixam. É isso que eu tinha pra mostrar hoje, da minha organização, de como que tá indo o projeto pra mudar de vida. Gente, eu tô gostando bastante. Eu sinto que todo dia eu tô um passinho mais perto de chegar na vida que eu quero. Escrever sobre os planos, sabe? E o que você vai fazer pra alcançar esses planos ajuda demais. Então, se você não tem o hábito de fazer isso, eu recomendo que faça. Mas eu vou encerrar esse vídeo e eu vou liberar esse vlog como primeira parte do projeto Mudando de Vida. A gente já tá no dia 12 de outubro, então acho que o próximo vai sair ali pro comecinho de novembro, talvez até um pouco depois, porque não é sempre que eu tô gravando conteúdo relativo a esse tema, então eu fico meio perdida. Mas eu vou tentar gravar mais coisas, tá? É porque às vezes é só assim, bate-papo, e eu não sei se vocês gostam muito. Inclusive, me conta. E se você quiser me ajudar com uma das minhas metas para mudar de vida, se inscreve aqui no canal.
Uma das minhas metas é chegar a mais pessoas, é encontrar pessoas que gostam do tipo de conteúdo que eu produzo. Então, se você gosta de conteúdo assim, de bate-papo, de meta, de leitura, de vlog, por favor, se inscreve aqui no canal. Na descrição tem link para todas as minhas redes sociais, para a loja e para o meu segundo canal, que é para quem gosta de bullet journal, colagem, organização. Isso fica no meu segundo canal. Então, por favor, não esquece de me acompanhar, deixa o seu like e comenta aqui o que você está fazendo para chegar na vida que você quer ter. Vou adorar bater um papo com vocês. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau!